Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro webinar da Comissão de Propriedade Intelectual da UAB de São Paulo. Nossa comissão tem por objetivo fomentar discussões e promover eventos voltados à disseminação das áreas do direito da propriedade intelectual como os direitos autorais. E não poderíamos estrear nossos eventos em formato webinar de melhor forma do que discutindo as lives e os direitos envolvidos com três feras da área. Mas antes de apresentar nossos debatedores, e até para dar um pouquinho mais de tempo para o pessoal ir entrando, eu gostaria de fazer uma pequena e breve fala introdutória sobre o tema que nos traz aqui hoje. Então, durante essa pandemia, o isolamento e o distanciamento social a que todos nós fomos forçados a enfrentar, acabou nos obrigando a encontrar outras formas de cumprir nossas obrigações, interagir com os nossos amigos, familiares, de relaxar e se divertir. Nosso mundo, de certa forma, nesse período até diminuiu um pouquinho de tamanho e de volume para caber entre quatro paredes. Em certos sentidos, de maneira literal, nosso universo saiu das telonas para caber em várias telinhas, de TV, de computador, de celular, porque não temos mais o cinema, nem os shows para ver em estádio, em casa de espetáculos, pelo menos não da maneira como a gente tinha antes. Mas nada disso diminuiu a nossa necessidade de consumir produtos culturais. Pelo contrário, na minha opinião, são nesses momentos que vivemos hoje que a música ganha ainda mais importância e se agiganta nas nossas vidas, porque ela nos acalenta, traz alegria, conforta e nos aproxima. E como somos seres humanos criativos e a tecnologia hoje em dia permite, surgiram e proliferaram as chamadas lives musicais, nacionais e internacionais. E é sobre elas, em uma live, de certa forma, numa linguagem metalinguística, que vamos falar hoje e contamos com um time de feras para debater sobre o tema e expor não apenas os direitos envolvidos nas lives, mas o próprio mecanismo por trás disso e o sistema brasileiro. Como eles são mais do que colegas, eles são amigos de longa data, todos vivendo e respirando os direitos autorais por tanto tempo, pensamos em fazer um webinar um pouquinho diferente. Ao invés de fazer 3 palestras fechadinhas, com PPT, tempo determinado e tudo mais, a gente quis aproveitar essa interação e sinergia entre os 3 debatedores para trazer para vocês uma espécie de roda de conversa. Até se fosse já 6 horas ou 7 horas da noite, se a gente tivesse obtido autorização da OAB, claro, antes, a gente podia até chamar de happy hour da propriedade intelectual e não um webinar. Mas aqui estamos e sem querer me alongar, água, Roberto? Todo mundo com a aguinha. Então, sem querer me alongar mais nessa introdução, gostaria de apresentar aqui os nossos 3 ilustres debatedores. Começando pelo Dr. Roberto Correia de Mello, eu vou ler um pouquinho o currículo dele, se vocês me permitem. Advogado autoralista, titular da Sociedade de Advogados Mello Advogados Associados, fundada em 52, graduado pela Faculdade de Direito da USP em 77, especializado em formação de empresas na Universidade Louvain-la-Neuve. Foi professor assistente de Direito Comercial da PUC, conselheiro do Conselho Nacional de Direito Autoral, vinculado ao Ministério da Cultura, e fundou a Abramos em 82, que é a Sociedade Brasileira de Música e Artes, da qual foi presidente até 2014, sendo atualmente o diretor executivo geral. Presidente da Altives, Associação Brasileira das Artes Visuais, diretor da BDA, Associação Brasileira de Direitos Autorais, membro do board do Comitê Técnico de Dramaturgia, Literatura e Audiovisual e do Comitê de Artes Gráficas e Visuais, ambos da CISAC, e presidente do Comitê Nacional de Cultura e Direitos Autorais,
E ele esqueceu de falar, mas eu gostaria de mencionar, sim, vice-presidente da gestão anterior da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB, né, doutor Roberto? O nosso segundo debatedor é o doutor Juca Novaes. Juca Novaes, José de Araújo Novaes Neto, conhecido como Juca Novaes, é músico, compositor, intérprete e advogado, com especialização em propriedade intelectual pela GV. Atuou como procurador do município de São Paulo e é sócio do escritório Novaes e Roselli Sociedade de Advogados. Parceiro musical de artistas importantes como Lenine, Chico César, Danilo Caymmi, Roberto Manescal, dentre outros, e tem mais de uma centena de obras gravadas. Presidiu as seguintes comissões da OAB: a nossa, né, nas gestões anteriores, a propriedade imaterial, direito do entretenimento, propriedade intelectual e direito do entretenimento, membro atuante de órgãos internacionais de direito de autor, como CIAM, International Council of Authors of Music, do qual é membro do Comitê Executivo desde 2011, e a Aliança Latino-Americana de Autores, ALCAM, da qual é vice-presidente desde 2012. Palestrante e autor de diversos artigos sobre propriedade intelectual no Brasil e no exterior. E por último, e não menos importante, temos aqui Marcel Camargo e Godoy. Ele é graduado em Direito, trabalhou no ECAD, Escritório Central da Arrecadação e Distribuição, diretor-presidente da ASSIM, Associação de Intérpretes e Músicos, Sociedade Brasileira de Gestão Coletiva de Direitos Autorais Musicais, membro do ECAD e CISAC desde 2004. Membro titular da Comissão Permanente de Aperfeiçoamento da Gestão Coletiva do Ministério da Cultura, atuou no aprimoramento do texto da Lei 12.853 de 2013 e no aperfeiçoamento das instruções normativas dessa mesma lei junto ao CAGC do Ministério da Cultura em 2016 e participante de diversos eventos e palestras sobre direitos autorais e musicais, tanto no ECAD como em associações de gestão coletiva. Então, feitas essas primeiras apresentações, gostaria de passar a palavra para os nossos debatedores. Doutor Roberto, gostaria. Você está sem som, doutor Roberto. Aí fica difícil isso. Obrigado a todos, obrigado a Nancy, Juca, Marcel, obrigado por compartilharem aqui esse espaço. E a todos os nossos amigos, tivemos aí uma bomba de participações, estamos com 210 participantes, eu acho que é a primeira live da OAB que tem um movimento dessa magnitude. Eu queria ser bem objetivo e tentar falar assim, de uma linguagem bastante coloquial para não ficar de uma tecnicidade chata e que acabe afastando os profissionais do direito daquilo qual o conceito de live. Live é um show por via digital, nada além disso. Por isso é live, o nome diz live, ao vivo. É um show por via digital. Esse show por via digital tomou uma magnitude maior em função de tudo quanto sabemos que são as limitações de espetáculos ao vivo, não temos mais espetáculos ao vivo, então os próprios artistas foram eles que cuidaram de criar um mecanismo de fazer seus shows alcançar seus públicos de maneira digital. As lives não deixam de ser tão somente isso, e entram para o sistema de gestão coletiva para pagamento de direitos autorais somente para os autores e mais ninguém. Já que você não tem música mecânica, já que você não tem utilização de fonograma, não há direitos conexos nas lives. Há só pagamento de direitos autorais. Quem paga os direitos autorais? Os patrocinadores. Os patrocinadores dos canais dos artistas. Não são as plataformas. Não tem nada a ver com as plataformas. As plataformas pagam os direitos autorais na modalidade dos contratos que têm, pelo tempo de uso das obras que existe pelo uso dos consumidores nas plataformas, e é isso. Quando a gente fala de live, o que se cobra de direito
são direitos dos autores junto aos patrocinadores dos canais dos artistas. São as chamadas lives patrocinadas. E as lives não patrocinadas, que são 95%, 96% das lives, não pagam nada. Não há pagamento algum de direito autoral. Esse pagamento que houve até hoje no Brasil é muito pequenininho, é pouco significativo. No âmbito dos direitos de execução pública, está em torno de 120 e poucos mil reais, não passa disso. Não é uma modalidade de maior importância para a classe autoral. A classe autoral recebe por todas as rubricas que compõem o sistema de gestão coletiva. Televisão, plataformas, as plataformas digitais, plataformas de música, plataforma de áudio visual, sonorização ambiental, onde houver, e todas as demais rubricas, a maioria delas hoje inoperantes, porque não tem atividades. Como bares, restaurantes, shows, música ao vivo, bufês, danceterias, casas noturnas, eventos, carnaval, festas juninas, que também não houve, e tudo quanto compõe o universo do direito autoral. Eu dei essa palavra inicial e passo a bola aí para o Juca e para o Marcel, que conhecem essa matéria tão bem quanto a gente aqui. Com vocês. Sim, Roberto. Roberto, para salientar também o seguinte, os diferentes tipos de direito, né? O direito autoral subdividido entre o direito de execução pública e o direito de sincronização. É sempre a gente lembrar e reforçar que a execução pública, muita gente, quase todo mundo já sabe, é cobrado pelo ECAD, em nome das associações, que repassam para os seus titulares. E os direitos de sincronização... De reprodução, né? De reprodução, que são cobrados pelas editoras, que são, embora possa ser feito diretamente pelo autor, quando ele não tem um contrato de edição, que são direitos distintos aos direitos de execução pública, embora todos sejam direitos autorais, né? Então, o ECAD recentemente firmou um acordo que vai passar, já está vigorando, né, e passou a valer até 31 de dezembro, nesse momento de pandemia, para cobrar 5% das lives patrocinadas, juntamente com a UBEM, que fechou um acordo aí também de cobrar 5%, para que isso fique, para que os produtores tenham uma capacidade econômica tranquila para poder fazer a remuneração dos direitos autorais quando dos eventos que forem promovidos. Existe um pouco de dúvida em relação a como isso é distribuído também, né? Como está sendo feita a captação. A captação é muito similar, tal qual a cobrança em relação ao show comum, né? O hall de obras musicais que é sincronizado numa live, ele é informado, o produtor ele tem por obrigação de informar para o ECAD, o ECAD também tem como fazer essa captação, e para poder fazer a distribuição de acordo com as regras vigentes, como você bem frisou, respeitando o direito autoral. Não se cobra direito conexo das lives, tanto as patrocinadas como as não patrocinadas. Isso. Quer falar, Juca? Abre teu microfone, Juca. Tá sem som, Juca. Muito bem. Bom, tanto o Roberto quanto o Marcel praticamente esgotaram aí o cenário das definições e do arcabouço aí dos direitos envolvidos, porque é importante que se faça esse esclarecimento, porque quando houve a notícia de que as lives passariam a ser cobradas, se iniciou aí uma profusão de matérias de pessoas escrevendo sobre algo que não sabiam, que não conheciam. Muito poucas pessoas se posicionaram dentre as centenas de matérias que foram feitas envolvendo esse tema. Muito poucas pessoas realmente falou com propriedade sobre o assunto. E na verdade, o que nós podemos pensar sobre essas lives? As lives são uma solução que se encontrou naturalmente diante de um cenário hostil, que é o cenário da pandemia, e da aparente, da absoluta ausência de oportunidade à maioria dos artistas para que continuassem exercendo sua profissão. A grande maioria dos artistas, de fato, ele exerce a profissão tocando em bares, em restaurantes, em shows.
Então, subitamente, de uma forma inimaginável, quem imaginaria em janeiro, por exemplo, que 2 meses depois, em março, nós não teríamos mais nenhum lugar para ouvir música ao vivo. Então, as lives surgiram dentro desse contexto. Foi uma ideia que surgiu, que foi se potencializando, que foi crescendo, e o Brasil, as lives com maior número de audiência do planeta todo, as lives com maior número de audiência no planeta foram lives de artistas brasileiros. Isso mostra o tamanho do nosso mercado, a importância que a live adquiriu para o mercado brasileiro. E é uma reflexão que se faz, até pelo que o Marcel disse, que essa solução é uma solução temporária, né? Porque isso entrou em vigor em junho e tem um tempo determinado para se encerrar essa forma de cobrança, que é em dezembro, no final de dezembro. Até porque nós não sabemos o que vai acontecer em janeiro, o que vai acontecer em fevereiro. Existe aí uma expectativa muito grande quando voltaremos a ter shows ao vivo, se essas regras vão ser prorrogadas ou não, né? Então, é uma solução que se encontrou e, como toda solução que surge no universo, seja analógico, seja universo digital, exige aí a aplicação da legislação vigente. Então, foi usada aí uma analogia, que o Roberto esclareceu bem, que a ideia da live é como se fosse mesmo um show ao vivo. Então, o tipo de aplicação do direito e de regras internas do ECAD que se faz com relação a essas lives, essas apresentações ao vivo digitais, é a mesma que se faria se fosse feita apresentações ao vivo num lugar de concerto, né? Então, creio que essa é uma reflexão inicial que eu faria com relação à função que a live tem dentro do mercado brasileiro de música hoje e diante dessa difícil situação que nós estamos vivendo da pandemia. Ô, Juca, eu queria acrescentar, porque o Marcel deu um esclarecimento sobre os direitos de reprodução e eu queria lembrar que isso está muito mal compreendido. Eu continuo dizendo que claramente é um direito de execução pública, não tenho dúvida. Quanto aos direitos de reprodução, existem várias entidades que fazem essa gestão. Nós temos a UBEM, nós temos a Abramos Digital. A Abramos Digital tem aí 25%, 26% do mercado e tem outras entidades que também tentam fazer essa gestão. Acontece que há, para a turma do direito, uma má compreensão do que sejam esses direitos. Isso já se chamou direito de inclusão. Depois, equivocadamente, passou a se chamar direitos de sincronização. E chegou a essa denominação de direitos de reprodução. Por quê? Porque, enquanto os direitos de execução pública são uma blanket license, uma licença cobertor, em que você tem uma representação de 100% de todo e qualquer repertório do Brasil ou do mundo, no caso dos direitos de reprodução, não. É só de quem confere mandato a uma das entidades. Lá na Abramos nós temos hoje, Abramos Digital, né? Nós temos 140 editoras que otorgaram mandato para a gente para fazer, porque o direito de reprodução é como se fosse uma autorização individualizada de cada um dos titulares para poder reproduzir a sua obra. O direito de execução pública, não. Onde houver local de frequência coletiva, isto é passível direito de execução pública. Então, posta essa questão, eu sempre procuro me bater na execução pública, que é efetivamente onde há legitimação de 100% do repertório para fazer a arrecadação. Perfeito. Isso é super importante você ter esclarecido, viu, Roberto? E para quem ainda não tem muita familiaridade com isso, para você entender o porquê que um representa o todo e o outro não, as associações, através do ECAD, por mandato pelos seus titulares, é quem tem a outorga para cobrança da execução pública. Então, quando você abre o leque para esse universo todo, todos os titulares de direitos autorais do Brasil, da cadeia produtiva da música, filiados às suas respectivas associações, unificados num único escritório que faz a cobrança em nome de todos. De modo que na parte da reprodução é diferente. Como você bem colocou, individualmente, para um direito distinto, que eventualmente
às vezes você não consegue nem realizar essa cobrança se você não tiver um sistema de gestão coletiva. Perfeito. Exatamente. E tem aí também isso que o Roberto falou sobre lei de reprodução, porque, no caso aí, teve um entendimento entre o ECAD e a UBEM, que é a associação que envolve as editoras, e no próprio comunicado que a UBEM fez ao mercado, a UBEM se posiciona em caráter excepcional, ela usa essa expressão, e diz que essa receita é receita de publicidade ou ações publicitárias obtidas por cada live, né? Exatamente. Então, isso é importante deixar claro a excepcionalidade disso. Porque da maneira como se colocou, eu conheço alguns artistas, inclusive, que como surgiu a notícia de que isso, inclusive, seria cobrado de forma retroativa, houve uma preocupação de vários artistas artistas inclusive conhecidos, mas que fizeram lives sem patrocínio. E muito preocupados, porque eles já tinham feito 4, 5 lives desde o início da pandemia, de vir uma cobrança retroativa sobre essas lives. Então, é importante deixar claro que isso envolve, tão somente, no caso de lives patrocinadas, como o Roberto deixou bem claro no início. E sintetizar isso à sua magnitude. É um negocinho pequenininho que não gera grandes receitas, ninguém vai ganhar dinheiro com isso, não vai, é muito pequeno. Os patrocínios foram poucos para determinados artistas. E os direitos de reprodução, eu preferi deixar fora desse papo, porque eu acho que é um direito ainda muito em tese, que cada um vai cobrar dependendo da autorização do titular para um determinado segmento patrocinado. Então, a gente fica com o direito real, que é o direito de execução pública. Isso aí. Nancy, quer? Eu acho que é aquela coisa, né? Acho que o Juca comentou que o Brasil foi o país em que as lives musicais mais ganharam força e tiveram audiência. Acho que fazendo uma brincadeira aqui, talvez seja porque é aqui que a gente tem aquele famoso trecho de música, todo artista tem que ir onde o povo está, né? Aqui que canta isso. É verdade. Então, realmente, os artistas brasileiros foram atrás e foram, na sua literalidade, atrás de onde a sua audiência estava. Mas, como vocês bem colocaram, eu acho muito importante esse alinhamento de conhecimento a respeito dessa matéria. Não é porque algo surge e ganha importância em determinado período da nossa vida enquanto sociedade que transformações devam ser imediatamente provocadas no ramo do direito. Perfeito. Algumas vezes elas são pontuais, elas atendem uma necessidade que fica congelada, né? Representa o momento que a gente vive, mas ela não se estende de maneira significativa no tempo, de forma a alterar o mecanismo que já vem sendo, com bastante sucesso, executado pelos atores e gestores, né? Então, acho que foi excelente essas ponderações iniciais, até para o nivelamento do conhecimento, e a gente pode, inclusive, aproveitar essa oportunidade para também expor um pouquinho mais sobre o sistema de gestão coletiva de direitos autorais. Né? Eu acho que, aproveitando aqui que temos dois representantes de sociedades de gestão coletiva de direitos, acho que dá voz para trazer um pouco mais de conhecimento a respeito do que isso significa e como é feito no Brasil. Claro. Né? E também, de repente, o Juca poder contar para a gente um pouquinho da reunião que ele participou na semana passada com a Cian, e ver se essa mesma temática teve o mesmo tipo de burburinho no âmbito internacional e que outras conclusões, se é que existiram, foram tiradas dessa experiência internacional. Eu poderia, se me permitir, começar falando sobre isso, Nancy, rapidamente, porque uma coisa importante é que esse conselho é um conselho que envolve representantes de autores de todos os continentes. O CIAN é um órgão criado dentro da CISAC, um órgão exclusivamente de autores, que existe desde 1966, e que
ele foi fortalecido pela criação de várias alianças continentais de autores. Então, cada uma dessas alianças está representada dentro do CIAN, em todos os continentes. Então, nessa reunião, tínhamos representantes de todos os continentes. E uma coisa que foi solicitada pelo presidente, que é o norte-americano Ed Schwartz, com relação exatamente com relação às lives, essa nova modalidade, como cada um dos países e como cada uma das sociedades de gestão coletiva estava atuando em face dessa nova modalidade. E o que se viu, pelo que eu pude perceber dos debates, o Brasil é o que está muito mais avançado com essa definição dessa modalidade de cobrança, até porque é uma coisa importante de se destacar, o sistema brasileiro é um sistema que, no final das contas, é uma jabuticaba. A gente sempre diz que o sistema brasileiro é uma jabuticaba, porque é um escritório central que envolve muitas associações. Então, isso muitas vezes é pouco compreendido pelos representantes de entidades de outros países, onde tem uma entidade de direito de autor, tem outra entidade de direito conexo. Então, o fato de nós conseguirmos implementar essa cobrança de uma forma tão fácil e depois de reuniões entre as entidades ligadas ao sistema de gestão coletiva, é algo que é visto com grande interesse por parte dos representantes de outros países. Eu diria que o Brasil hoje é o primeiro país que realmente colocou em ação uma forma efetiva de cobrança das lives, né? Isso é devido principalmente Oi. Então, isso é devido... Termina. Só para concluir. Isso é devido especialmente pela modalidade em que foi criado o nosso sistema de gestão coletiva. Uhum. Então, o que eu queria lembrar é que, sem dúvida, o sistema brasileiro é o melhor evoluído no mundo. A França tem 8 sociedades de gestão coletiva e cada uma arrecada separadamente. Imagina quando chega ao usuário 8 faturas diferentes. A Inglaterra tem 6 sociedades de gestão coletiva. Os Estados Unidos têm 5 ou 6 sociedades de gestão coletiva. O Brasil, perante o usuário, tem uma só. Só tem uma. Perfeito. É o ECAD. Mas isso, inclusive, Roberto, nós temos 7 Você está descrevendo um cenário... Você está descrevendo um cenário, que é esse cenário da Inglaterra, dos Estados Unidos, que era exatamente o cenário brasileiro pré-ECAD. Por isso as pessoas, muitas vezes, pouco compreendem a importância do ECAD, né? O ECAD centralizou essa arrecadação e distribuição, né? Por isso que é visto... É muito mais fácil você ter um escritório central que já tem uma forma de atuar e já tem uma sintonia entre as associações, do que você procurar cada uma das 6 ou 7 associações que poderiam deliberar. É por isso que o ECAD centraliza o repertório. Nós temos 14 milhões de obras, para ser exato, 13 milhões e 800 mil obras registradas na nossa base de dados. Nós temos 9 milhões de fonogramas. E eu sempre digo, quando as gravadoras chegaram a Abramos para a gente documentar, havia 2 SRCs, 2, e um estava errado. Um estava certo e um estava errado. Hoje são 9 milhões. O número de kill sheets, que é a documentação do audiovisual, são milhares e milhares e milhares feitos por nós, artesanalmente, seja pelas sociedades dos repertórios dos seus titulares, seja pelo próprio ECAD na interface com usuários, com as emissoras de televisão, com os broadcasters. Kill sheet é a música no audiovisual. Você delimita a temporalidade de cada uma das obras no tempo do audiovisual e declina as titularidades autoral e conexo. Por isso que outros países vieram replicar o modelo brasileiro. O primeiro foi a Inglaterra. Eu me lembro que estava numa reunião em Londres, quando a PPL falou, a gente queria aprender como é que vocês fizeram isso. Falei, venham buscar informação. Vieram e criaram, só que lá é diferente. Eles têm as 2 entidades, a PRS for Music autoral e a PPL conexa, que arrecadam juntas
uma fatura só, com tarifas diferentes da área autoral e da área conexa. A nossa não, a nossa já está pronta. Nós já temos a tarifa, nós já sabemos como distribui, nós já sabemos qual é o universo autoral e qual é o universo conexo. E mais, nós vivemos num sistema de direito autoral, nós não vivemos num sistema de copyright. Lá, para eles, é uma conturbação, porque lá é por repertório. Então, Estados Unidos, a BMI tem um repertório, a ASCAP tem outro repertório, a CESAC tem outro repertório, a AMRA tem outro repertório, a Harry Fox tem outro repertório. Nós não. Nós defendemos os titulares dos direitos e, por consequência, os seus repertórios. Quer falar, Marcelo? Não quero, não. Eu queria dizer a importância que esse tema já está tão pacificado no Brasil, porque a lei anterior, da 9.610, a 5988 de 73, ela já unificou a cobrança de direito autoral no Brasil. Em 1998, quando houve a última, né, grande modernização da lei, ela unificou o ECAD como um ente arrecadador através das associações. E, recentemente, a 12853, ela trouxe ao Estado a outorga, inclusive, da fiscalização e da supervisão, e mais, um fato extremamente importante, que a gente tem uma tranquilidade muito maior hoje, em relação à questão do preço unificado, porque a gente sabe que há um tempo atrás, infelizmente, houve uma demanda muito negativa para o sistema de gestão coletiva no CAD, que teve uma visão muito equivocada em relação a essa questão da unificação de preço, porque a unificação de preço sempre existiu, e por ser um repertório compartilhado, não haveria como ser diferente, porque você imagina na prática, Roberto, não só como foi no passado, cada associação cobrando seu repertório, mas cada associação cobrando o seu repertório com titularidades filiados em associações distintas, sendo que o repertório compartilhado, com um repertório compartilhado, não teria como você ter uma viabilidade prática para o dinheiro chegar no bolso do compositor, que é o que importa de tudo isso, porque a existência do ECAD nada mais é uma finalidade específica de cobrar, processar e distribuir. Para quem? Para as associações, que têm o mandato e a outorga da representatividade efetiva de seus titulares. Com o titular fazer parte do sistema de gestão coletiva hoje, é muito simples, é muito bom que tenham mais de 2, 3, 4 associações, porque a Constituição permite o direito à livre associação. Então, hoje ele pode estar afiliado numa associação, amanhã ele migra para outra, ele vai se incorporando àquela que se identifica mais. Para ele é muito melhor, a nossa história já comprovou isso. Basta você analisar o banco de dados do ECAD e fazer uma análise do trânsito de titularidade que existe pela vontade do próprio associado. Então, ele fica um tempo numa associação, às vezes ele fideliza e fica a carreira toda, por outras vezes ele se transfere, e essa representatividade dele dentro do sistema de gestão coletiva, que é através da associação, tem muito a ver com a sua... com uma questão de ele entender como a associação funciona, porque, ao final, como é unificado, as regras são feitas pelas associações, tanto na cobrança quanto nos mecanismos de distribuição, isso vai acabar beneficiando a todos de forma igual. Não existe ninguém no sistema de gestão coletiva hoje que ganha mais ou menos por direitos serem geridos de forma diferente. Só lembrando, o Marcel exemplificou muito bem essa questão da gestão compartilhada, repertório compartilhado. Por exemplo, o Benjor está na Abramos, o Caetano Veloso está em outra sociedade. Se eles têm uma obra juntos, isso precisa documentar para cada um receber o seu. Eu coloco bem assim, a Paz. A Paz é de autoria do João Donato e do Gilberto Gil. O João Donato está na Abramos há 20 anos. O Gilberto Gil está em outra associação. Mas como a gente tem uma documentação importante, tanto do fonograma quanto da obra, você documenta o ISRC do fonograma, o International Standard Recording Code do fonograma, e o ISWC, International Standard Work Code da obra. O Brasil foi o primeiro país, e eu acho que é o único até hoje, que conseguiu estabelecer um link entre o fonograma e a obra. Então, quando toca A Paz, com a interpretação, vou colocar uma coisa assim bem distante, com a interpretação da Gal Costa, né? Você reconhece primeiro aquele fonograma. Então, você remunera
A intérprete, Gal Costa, o produtor fonográfico daquele fonograma, todos os músicos acompanhantes que participaram daquele fonograma. E o link nos remete à obra, o ISWC, quando então você pode pagar os autores, o João Donato e o Gilberto Gil, cada um em uma sociedade. Os músicos podem estar também cada um em uma sociedade. O produtor pode estar em uma, o intérprete pode estar em outra, mas a concretitude da documentação é de tal ordem que todos vão receber, estejam onde estiverem, por aquela mesma execução. Exatamente. É isso aí. Perfeito, doutor Roberto, porque às vezes fica muito misterioso, né, para as pessoas. Como que é feita essa distribuição? Como é identificado a quem sabe o quê? Quais são os titulares envolvidos naquilo? E qual a forma como as pessoas identificam cada um deles? Então, foi muito importante a sua fala ao trazer o esclarecimento de que, em primeiro lugar, por mais que a gente tenha um mecanismo diferenciado de outros países, com um escritório central de arrecadação e de distribuição, a sistemática no registro das titularidades envolvidas é internacional. Isso. A gente utiliza dois códigos que são internacionalmente reconhecidos como os standards da área. E o ano passado, nós distribuímos 985 milhões de reais arrecadados aqui no Brasil para 383 mil titulares de obras intelectuais musicais. O Brasil, eu acho que foi o segundo país no mundo que mais distribuiu, mais teve capilaridade. Isso graças à sua boa documentação. Lembrando que 75% do que é executado no Brasil é música brasileira e tão somente 25% é música estrangeira. Por isso que o pessoal do exterior fica besta com a gestão que a gente conseguiu realizar e realiza aqui. Não é isso, Juca? Exato. Isso que o Roberto falou do índice de músicas brasileiras executadas aqui, nós estamos acostumados a ouvir música brasileira no rádio, mas em muitos outros países, aliás, na maioria dos países, a maior parte da música que é executada nas rádios e TVs são músicas internacionais, músicas de outros países. Aqui na América Latina, por exemplo, nós temos dois exemplos relativamente recentes de leis que foram criadas para obrigar as rádios e TVs locais a tocarem um número mínimo de músicas do país, músicas nativas do país. Não me lembro se no Equador ou no Chile, que essa lei obriga as rádios locais a tocarem 15% de música local nas rádios e TVs. Então, imaginemos, no caso do Brasil, em que espontaneamente nós temos um mercado em que a maior parte da música executada é música brasileira, ou seja, vai remunerar os autores brasileiros, vai remunerar os intérpretes brasileiros, os músicos executantes brasileiros. Isso é uma coisa muito importante da gente ter essa consciência, porque isso não é usual. Isso que acontece no Brasil acontece só nos países onde a música popular é muito forte. Inclusive, em vários países da Europa, as músicas que são mais executadas, são músicas internacionais. Isso é uma coisa muito importante de se destacar. E uma outra coisa que eu acho fundamental é com relação ao tamanho do sistema de gestão coletiva brasileiro. O Brasil, muito embora tenha uma moeda que há muitos anos tem encontrado muitas dificuldades e que no âmbito nacional é uma moeda que está cada dia mais fraca, mas o Brasil, me corrijam, Roberto e Marcelo, se eu estiver errado, no relatório da CISAC ano passado, foi o 9º país que mais arrecadou em direitos autorais. Foi o 9º país. O Brasil então, ficou na 9ª posição. A força do mercado musical brasileiro e a força da arrecadação e distribuição de direitos autorais. É importante ter essa consciência, porque existe aí uma má compreensão de que o ECAD, por exemplo, seria como se fosse um órgão público e que esse dinheiro fosse dinheiro público que está deixando de ir para outros setores. O ECAD é um órgão privado. Então,
nós deveríamos nos sentirmos felizes quando se diz o ECAD arrecadou mais de R$1 bilhão para distribuir para mais de 300 mil autores, intérpretes e músicos executantes. Isso deveria ser algo a ser celebrado, além do fato do Brasil ser o país que tem a 9ª arrecadação em direitos autorais. Mas, ao contrário disso, existe uma incompreensão. Isso, é claro, que é causado principalmente por má informação, e a má informação é só às vezes não, Juca, com boa informação. Então, é necessário um esclarecimento com relação a isso. Eu ia dizer isso. Eu ia justamente pontuar isso na sua fala, Juca, porque o que a gente percebe que acontece é o seguinte, e infelizmente é um problema que a gente verifica que é enraizado no geral, nas pessoas mesmo. Você tem uma instituição que é uma instituição privada, embora ela seja regulada há pouco tempo pelo Estado e fiscalizada, o ECAD, quando nasceu sozinho, nasceu pelos titulares, pelos compositores que criaram as associações, que criou o ECAD e conseguiu atingir a marca de 1 bilhão, que é uma marca muito expressiva e significativa, com muito trabalho, com mais de 40 anos de trabalho e atuação defendendo os interesses dos titulares de direito. Só que existe uma questão aí bastante sensível, que é o lado que paga. Porque hoje, quando você escuta muito discurso de muitos produtores de evento, pessoas ligadas a segmentos grandes que não querem pagar, não concordam com pagar. A inadimplência no Brasil ainda é muito grande. Você pega determinados segmentos que você tem 50% de inadimplência. E a gente não tem uma legislação hoje eficaz que puna. Quem não paga direito autoral hoje no Brasil, mas usa da música, poderia ter uma penalidade maior, poderia ter uma licença, uma concessão de uma licença de uso cassada, uma advertência, algo um pouco mais forte, que desse um pouco mais de garantia para o sistema de gestão coletiva, que ele consegue arrecadar bem, porque ele consegue negociar bem com quem tem boa fé. Porque, embora a lei determine que se paga, de uma certa forma, quando o usuário de uma música, seja do ramo do audiovisual, um produtor de show, um estabelecimento comercial que utiliza da música que tem que pagar, quando ele não paga o direito autoral, o ECAD tem por obrigação de acioná-lo. E existe também eu diria que chega a ser até uma falácia em relação à questão do ECAD, que o ECAD é uma máquina de cobrança, que não se permite fazer negociações. O ECAD tem obrigação de cobrar. O ECAD existe para cobrar. Então, se o ECAD não cobra, ele está deixando de fazer a obrigação pela sua função, da sua existência, da sua natureza. Então, quando o ECAD cobra, ele cobra porque alguém não está pagando. Quando ele negocia os seus contratos, que tem prazo de validade, dependendo do segmento que for, e assim sucessivamente. Então, é importante que todo mundo saiba isso, desde advogados, pessoas comuns que consomem música. Qual é a importância quando você entra, por exemplo, num supermercado e tem uma música tocando? O estabelecimento que executa a música, ele tem a obrigação de pagar o direito autoral. Quando ele não paga, o ECAD tem a obrigação de cobrar. E aí, quando ele cobra, dependendo da quantidade massiva de cobranças que ele é obrigado, fica como uma entidade malquista. E, na verdade, Marcel, é o contrário. Claro, eu só queria aduzir o seguinte. Sendo a 9ª posição do mundo até 2018, nós perdemos em função da defasagem cambial, o dólar chegou a 5,50, nós perdemos, mas nós ficamos nos melhores do mundo porque nós agimos muito fortemente. Eu acho a arrecadação ainda do Brasil muito pequena. Nós tivemos uma discussão com a rede hoteleira recentemente, eles dizendo que era um absurdo a gente arrecadar 1 bilhão e 100 milhões e distribuir 958 milhões. A rede hoteleira, em 2019, faturou 358 bilhões de reais. 358 bilhões de reais. Nós faturamos 1. Quer dizer, é muito pífio, é muito pequeno. E eu digo que, felizmente, nós temos uma boa ou uma razoável arrecadação, ainda que ínfima seja, porque nós vamos buscar em todos os guetos, em todas as rubricas, em todos os locais, de todos os modos, já que a gente é pobre, a gente vai buscar em cada rubriquinha pequenininha e vai fazendo com que esse bolo cresça maior para distribuir para os milhares e milhares de titulares. Ninguém distribui 985 milhões de reais
a 383 mil pessoas à toa, e com base num repertório idôneo e bem documentado. O grande lance do Brasil é ter uma só entidade que nos representa a todos, ter tarifas definidas, muito bem definidas, ter capacitação de documentação para arrecadar e para distribuir. Porque o direito que se arrecada e não se distribui não é direito autoral, é qualquer coisa outra menos direito autoral. A gente consegue arrecadar e distribuir direito autoral. Lembrando que esse país aqui é o país da música. Nós temos a melhor música do mundo. Nós temos mais de 400 ritmos musicais no Brasil. Nós temos um número de titulares que talvez somente os Estados Unidos tenha igual ao nosso. Nós temos a melhor música, nós temos acorde em sétima, acorde em nona, acorde em oitava. Onde é que tem isso? Onde é que tem isso? É aqui. Eu queria aproveitar aqui, eu acho que a gente está se encaminhando para o final e eu gostaria de dar a oportunidade de fazer as perguntas, né? Que algumas já chegaram aqui para o nosso canal, tanto de Q&A quanto do bate-papo. Então, eu queria passar as perguntas que foram formuladas aqui. Acende a luz aí, ficou escuro. Antes, fazendo uma pequena consideração bem breve a respeito do que foi colocado aqui, a gente está sempre ultimamente vem se falando bastante sobre a questão da autorregulação, né? Eu acho importante ressaltar que a forma como o sistema brasileiro de gestão coletiva se desenvolveu ao longo desses 98, 2008, mais de 20 anos, desde a nossa lei de 98, perdi a conta, pessoal. Então, São 43 anos, Nancy. Foi basicamente uma forma de autorregulada. E foram regras estabelecidas de forma consensual pelas diversas sociedades de gestão coletiva. Então, existe uma obrigação legal do ECAD de fazer efetivamente a arrecadação e a distribuição, mas é importante enfatizar que as regras não foram impostas ou criadas pelo ECAD. Né? Foi pelo contrário, foi uma criação e uma autorregulação desse mercado e eu acho muito louvável a forma como a gente conseguiu caminhar. A primeira pergunta aqui que eu gostaria de fazer era até pegando o gancho do que a gente vem discutindo, do que vocês estavam falando até agora, né? Houve aqui as considerações como vocês sabem, esses eventos, o nosso evento ele é aberto não apenas para membros da Comissão de Propriedade Intelectual, né, mas sim para advogados que atuam em outras áreas, e aqui a pergunta vem exatamente de uma advogada que atua na área de eventos. E a dúvida dela, que não fica claro, é como é feita a mensuração, ou mesmo até complementando uma outra pergunta de uma outra pessoa, como que é feita a cobrança? Então, uma loja com música, a pergunta é como é que o ECAD distribui, por exemplo, o que é cobrado de uma loja com música ambiente? Como saber quanto pagar e a quem? Então, essa a dúvida, né? Como saber quanto pagar? Essa é a pergunta, Nancy? Essa é a pergunta? Exatamente. Bom, primeira pergunta. O ECAD tem cerca de 60 rubricas de forma de utilização. De sonorização ambiental de loja, é o mais simples, é por metragem quadrada. Você tem a metragem quadrada do estabelecimento e, em função da metragem, você estabelece quanto o estabelecimento tem que pagar. E é pagar a quem? A quem ali foi executado. Você tem uma escuta de música, chama ECAD TEC. O ECAD TEC determina o que foi tocado ali, há uma listagem e é uma distribuição direta. Ou seja, o repertório que ali foi executado, naquela metragem quadrada, vai ser distribuído àqueles titulares que executaram ali. Para cada rubrica tem um tipo de modalidade. Televisão é outra, rádio é outra, cinema é outra, plataforma casamento é outra. Isso. Exato. Tá. E aí aqui a outra pergunta em relação especificamente à live, né?
Então, aqui a pergunta é com relação às lives. A informação prática que me chega é que as plataformas têm bloqueado o webcast caso as músicas não estejam marcadas no sistema delas como liberadas, sejam lives patrocinadas ou não. Além disso, não existe isso. Não existe isso. Não existe. As lives que pagarão são as lives patrocinadas. O que pode acontecer no curso de uma live é alguém dizer que não autorizou a execução daquela obra em específico e isso é cortado. É isso que existe. E quem faz isso não é a plataforma, são os titulares de direito autoral. Eu te diria que isso aconteceu pouco. Nós tivemos alguns casos de gente que não autorizou a execução da sua obra. Não vou personalizar por questões, às vezes, que houve de produtor, de gestor, de empresário que não estava qualificado a ter a execução daquela obra. Por isso que é um show. O show pressupõe execução ao vivo. Pressupondo execução ao vivo, aquilo que é executado não pode cair senão quando começar a ser executado. Ele não, é live, é show, né? Às vezes pode acontecer do sujeito estar executando uma obra e alguém fala, não, eu não quero que execute, cai aquela obra. Isso pode acontecer. Isso é uma coisa muito pequenininha. Eu digo, está se dando uma magnitude às lives maior do que tem. Esse é um segmento, eu diria, quase insignificante no mercado. Lives patrocinadas, se nós tivermos 100 no Brasil, foram muitas. Não mais do que isso. Tá. Aí aqui é só para, acho que é importante repisar, porque como as perguntas elas ocorreram, né, houve uma pergunta com qual a base no regulamento de recolhimento do ECAD que atende a cobrança extra das lives. Então, o que seria a cobrança extra? Eu também não sei. A cobrança extra. Na verdade, então, vamos ver se eu consigo entender. As plataformas elas já pagam as suas mensalidades normais, né? Pelo uso, pela utilização daquele repertório que é utilizado em várias situações. As lives patrocinadas ao vivo, na verdade, ela não é uma cobrança extra, ela é uma cobrança específica por essa modalidade. Então, ela não é um bis in idem, é diferente. Ela é uma cobrança porque é uma situação particular definida pelo seguinte, a plataforma, inclusive, é bom que se saiba, ela não ganha nada com as lives. Nem paga. Não ganha e não paga. Então, assim, a mensalidade pelo uso de música pela plataforma não se mistura com o pagamento das lives que é realizado pelos patrocinadores ou, quando for o caso, pelo produtor desse evento, enfim, quando tiver receita, né? Nem sempre tem receita. Tá. E aí, uma outra pergunta, e até assim, pessoal, você vê que as perguntas são várias, vocês agitaram aqui o pessoal, e eu queria até depois verificar se vocês conseguiriam disponibilizar os seus contatos para caso ainda quando direcionada a pergunta e respondida pelos palestrantes, se a dúvida persistir, se as pessoas podem entrar em contato com vocês para poder sanar e não ficar com essa pulguinha, né? Aproveitando que só 3 férias aqui do direito autoral. Sem dúvida. Então, depois a gente disponibiliza o contato até aqui pelo bate-papo ou pelo Q&A para que vocês possam, então, aprofundar essas questões. Perfeito. Uma outra pergunta é, uma instituição de ensino quer realizar uma live. Precisa comunicar o ECAD antes? Não precisa. Não. Pode realizar. E não vai pagar nada. Tá. É importante esses esclarecimentos. Você vê que como as dúvidas surgem e vão ganhando volume, né? Acho que tudo por conta de um mito, quase que uma lenda urbana que vai se proliferando. Exatamente. É muito importante essa história do mito, derrubar este mito, né? Inclusive porque o ECAD ele não tem nem esse poder de derrubar
e nem de proibir, porque o ECAD hoje, por exemplo, se você tiver um show, você não pagar o direito autoral dele, o produtor, no caso, não pagar, o ECAD não consegue ir até o evento e proibir o evento de acontecer. Ele simplesmente vai tomar as providências que ele precisa tomar. Então, assim como a live, né, o ECAD também não entra em contato com a plataforma digital no momento em que a live está ocorrendo para derrubar uma live ao vivo por conta do não pagamento do direito autoral. Isso a gente escuta muito também, mas isso não existe. É uma lei. inverdade. O ECAD não uma tem grande lei. poder de polícia. O ECAD não tem poder de polícia. Que ele precisa autorizar, que precisa ter a liberação do ECAD para que o evento aconteça. Precisa, o ECAD precisa, mas não tem poder de polícia. Ele não pode ir lá e derrubar. Isso. Exato. É muito simples de você fazer um exemplo muito simples, Nancy, que acontece muito. O rádio, que vive do quê? Vive de executar música e passar notícia o dia todo. Perfeito, Marcelo. A quantidade de rádios que tem inadimplente é absurdo, beira quase a 40% de todas as rádios existentes no Brasil. E nem 45%. Por isso elas têm 45%. Então, nem por isso elas têm o sinal delas, a concessão do sinal não concedida, nem por isso elas têm o sinal derrubado. O que cabe ao ECAD é correr atrás para realizar a cobrança. Isso. Então, o exemplo da rádio, eu acho que é o melhor exemplo para todo mundo, porque você pode sintonizar em qualquer rádio, você não vai saber se ela é adimplente ou não, mas a certeza que você tem é que ela vai continuar sintonizada e tocando música, enfim, passando notícias, se for uma rádio de notícias. Acho que, enfim, o recolhimento, né, a cobrança, ela é devida exatamente pela própria natureza. Mas isso não significa qualquer impedimento à sua própria realização. Exatamente. Nancy, eu posso fazer um complemento em relação a uma pergunta que aconteceu no começo, sobre a arrecadação de ambientes comerciais, de lojas, que o Roberto explicou. Até porque a pessoa continua aqui com dúvida, então, por favor. Porque dentro de tantas rubricas que o ECAD distribui, existe uma delas que chama Direitos Gerais. Tá? Os direitos gerais é proveniente do produto da arrecadação de estabelecimentos comerciais que utilizam da música e que não tem como ter a sua música captada no seu ambiente, por vários motivos. Um deles, inclusive, às vezes, muitas vezes, até pela falta de permissão do próprio proprietário do estabelecimento, que não permite que o ECAD coloque aqui um aparelho para fazer a captação da sonorização, ou mesmo por qualquer outra razão. Como o ECAD ele tem por obrigação cobrar e tem por obrigação distribuir, criou-se uma rubrica chamada Direitos Gerais, que existe há muito tempo, que o que ela contempla? Ela contempla uma mescla de músicas executadas em rádio e em TV. Por quê? Exceto pelos estabelecimentos que hoje têm a sua playlist, e não são poucos, né? Ou tem, antigamente era um CD tocando, você sonorizava de modo ambiental, ressintonizando uma rádio, ou uma televisão que estava ali dentro de uma loja, passando qualquer que fosse o canal. Então, para o ECAD compor um rol amostral, ele se utilizava desses meios de comunicação que essas lojas ofereciam aos seus clientes para poder fazer a composição mais próxima possível daquela realidade. Então, você pegava a arrecadação desses valores e distribui para o mesmo rol que compõe rádio e televisão. Essas questões técnicas, a gente está evitando abordar, Nancy, porque senão fica técnico demais. A gente tem que dar muito extenso, né? Gerais, isso. Que mais, não, Nancy? Isso é motivo para uma outra seminário, na verdade, né? Aqui o primeiro intuito, acho que foi para desmistificar o que é a live, o que efetivamente está envolvido na sua execução, na sua divulgação. O que a gente está falando? Que bicho é esse que tanta gente está comentando hoje em dia? E nada melhor do que, né, autoralistas, atuantes nessa área que respiram o direito autoral e a gestão coletiva de direitos para poder nivelar o conhecimento, desmistificar lendas urbanas e ainda se persistirem as dúvidas. Novamente, eu acho que
Nancy, a gente poderia, quando você quiser, fazer uma segunda. Por exemplo, a gente pode falar de critérios de arrecadação, critérios de distribuição, diferença entre copyright e direito autoral, a não necessidade de registro, a forma dos artistas documentarem suas obras e seus fonogramas e suas participações em kill sheets, como é que o artista faz para viver, por que ele pode viver de direito autoral, como é que se procede isso. Eu gostei bastante da sua ideia, doutor Roberto, porque eu acho que pelas próprias perguntas que surgiram, a gente poderia, de repente, fazer esse novo webinar focado para isso, uma correlação com outros segmentos de mercado que se relaciona e é codependente, né, dos artistas, intérpretes e executantes, que são os produtores dos eventos. Exato, é muito Exatamente. importante. Eles têm uma correlação, né? Na verdade, eles têm uma relação de dependência e codependência com os artistas. Eu acho que a gente precisa começar a viabilizar o melhor entendimento para um diálogo mais adequado das pontas. Conhecimento, né, Nancy? Todos se beneficiam com esse sistema. Na verdade, o que talvez esteja faltando é um pouco de esclarecimento sobre por que ele existe, como ele funciona e a quem ele beneficia, né? Na verdade, a cadeia como um todo. Então, acho que a gente pode deixar aqui um teaser para uma próxima live. Legal. Isso. Né? E a gente dá continuidade, porque é muito assunto. Muito. Sem dúvida. Né? Com certeza. Ok. Muito bem. Eu não sei qual é o nosso tempo, Nancy, mas eu deixo o meu contato. Aliás, a gente poderia deixar que a Nancy fizesse isso, deixar o contato meu, do Juca e do Marcel, para quem quiser eventualmente mandar alguma questão, alguma pergunta. Eu vou fazer o seguinte, aqui tem nos Q&As, eu vou colocar o meu contato. Isso. Perfeito. E aí eu peço para as pessoas entrarem em contato comigo, Excelente. né? E aí eu repasso para vocês. O que vocês acham? Perfeito. Tá bom. E agradecer a todos, viu? Obrigado a Nancy, ao Marcel, ao Juca e a todo mundo que participou. Eu acho que quanto mais a gente expõe as questões relativas à gestão coletiva musical, melhor fica. As pessoas, tomando conhecimento, têm uma facilitação de compreensão. E saber que todas as resistências que existem, em geral, partem de quem não quer pagar e montam estruturas nocivas ao direito, tentando desagregar. Por isso que, quando nós fizemos um requerimento agora ao ministro do Turismo, assinado por 1.500 titulares de direito autoral, mostrou uma força e uma coesão da classe artística que, mais do que nunca, é importante para preservar a obra cultural e a música brasileira. É isso sim, Roberto. Eu também quero aproveitar o pequeno espaço final para agradecer aos colegas, agradecer a Nancy, agradecer ao AB pela iniciativa extremamente importante. Eu me coloco à disposição para os novos passos, para as novas conversas que vocês eventualmente vierem a organizar, e dizer que, assim, como é a música para todos, né? A música, quem não consome música? Quem não escuta a música, né? A música é algo que faz parte da vida de todo mundo, de grandes lembranças, de grandes momentos. A música, ela não é palpável, mas a gente sente a música em momentos muito importantes da nossa vida. Então, desde toda a cadeia envolvida, aos produtores, aos usuários de música, aos titulares de direito, às associações, ao ECAD, é extremamente importante que haja uma troca de informações, um conhecimento profundo do porquê se paga, a quem chega quando não está muito satisfeito, o porquê que não está satisfeito. Precisa conhecer o nosso sistema de gestão coletiva, para ele também saber o que ele pode não estar fazendo para o dinheiro não estar chegando até o bolso dele. São muitas as informações que precisam se encontrar e a gente está aqui para isso.
Eu também queria, da mesma maneira que os meus amigos debatedores, antes de colegas amigos de muitos anos, parabenizar, antes de mais nada, a Nancy pela ideia e pela vitoriosa condução dessa live e que continue empreendedora e vitoriosa à frente dessa comissão. E queria dizer também que a importância que eu acho desse tipo de debate é um pouco de desmistificar um amplo desconhecimento que tem graçado aí nas redes sociais, principalmente, mas também na internet como um todo. Nós vivemos num momento assim em que as notícias, não vou nem usar a expressão fake news, que já se tornou uma expressão muito batida, vamos dizer assim, mas nós temos cada vez mais que procurar a informação contra a desinformação ou a falta de informação. Então, eu acho que o sistema de gestão coletiva do Brasil é um sistema transparente, que pode ser um sistema complexo, como é complexo um sistema dessa ordem, mas eu queria lembrar que, alguns anos atrás, a professora jurista Silmara Quinelato, ela fez um parecer num processo judicial no qual ela analisou várias sociedades de gestão coletiva de todo o mundo em relação à transparência. A transparência envolve, entre outras coisas, quantas sociedades têm as suas atas de assembleias na rede, na internet. Esse é apenas um exemplo. Ela chegou à conclusão de que o ECAD, o sistema brasileiro, é o sistema mais transparente do mundo. Porque quantas sociedades têm, por exemplo, as atas de suas reuniões? Então, para quem quiser conhecer, para quem tiver curiosidade de avançar, de se aprofundar, basta entrar nos sites das sociedades de gestão. Temos aqui o Roberto, que é da Abramos, temos o Marcel, que é da Assim, temos outras entidades. É claro que cada artista, cada performer, cada autor é associado a uma dessas entidades, e o próprio ECAD, o site do ECAD. Essa é uma fonte de pesquisa, essa é uma fonte de informação. Quanto mais formos buscar os fatos e a informação, nós lutaremos cada vez mais, teremos condições cada vez mais de lutar contra a desinformação. Perfeito, Juca. Isso aí. Seu micro aí. Isso, agora sim. Bom, queria agradecer imensamente pela essa nosso primeiro webinar da Comissão de Propriedade Intelectual. Eu estou vendo todos os feedbacks aqui na bate-papo, todos gostaram bastante dos esclarecimentos e da ideia e proposta de um novo webinar para a gente poder Vamos fazer um pouquinho mais, né? Acho que foi extremamente esclarecedor e também rico na criação de interesse sobre um conhecimento mais aprofundado sobre essa temática. Acho que até aqui colocando uma coisa que nem todo mundo sabe, eu fui produtora de eventos. Eu fazia shows de bandas. Mas eu vi que você foi adimplente, você pagou direitinho. Não, sempre paguei. Mas era muito... Sempre tive dúvida, porque eu tinha acabado de me formar na faculdade e quis me embrenhar na área musical, assim, por paixão pela música mesmo. Por isso que eu digo que acho que o pessoal de produção de eventos, produção de shows, ele alimenta o setor musical e ele precisa se conhecer um pouquinho mais para caminhar de mão dadas. Acho que todos se beneficiam dessa forma, a gente movimenta o setor, enfim, conhecimento é a chave para a gente evoluir na nossa sociedade. Eu acho que hoje em dia, mais do que tudo. Então, mais uma vez, obrigada a todos pela presença. Obrigado, Nancy. Obrigado a todos. Conte conosco. Assim, eu gostaria de contar com vocês para uma próxima. Já fica aqui o convite. Pode marcar. O convite está aceito. Pode marcar. Quem sabe numa próxima a gente obter uma autorização para um happy hour de direitos autorais. Pode ser, pode ser. Quem sabe? Então tá, muito obrigada, pessoal. Obrigado, minha gente. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.